Então vamos lá, vamos falar um pouquinho do Track Day, tá? Eu vou abrir aqui, eu criei aqui uns 4 tópicos só que foi o que deu para eu fazer rapidinho. A história é a seguinte, primeiro, muita gente que participa de automobilismo em diversas categorias pelo Brasil trata o Track Day como se fosse uma coisa menor, como se não fosse automobilismo, como se não fosse difícil, como se não fosse empolgante. E essas pessoas, elas cometem o ato de ignorar. Elas nunca foram ao Track Day. Elas ignoram tudo que rola no Track Day. Eu frequento o Track Day já há algum tempo. Frequentei todas as categorias de automobilismo que vocês sabem, que puder imaginar. E, cara, eu tenho um respeito pelo Track Day, o que acontece lá. Primeiro que, se o Track Day fosse mole, eu ia chegar lá e ganhar de todo mundo, né? E não é o que acontece. Né? Não é o que acontece. Os Track Days de quarta-feira em Interlagos, que é o GT Series, eu fico em oitavo, fico em nono. Eu e o Corcel. Fico em oitavo, fico em nono. Quando fico em quarto é bom pra caramba. É Track Day, galera. Então, assim, eu queria falar pra vocês, em primeiríssimo lugar, as pessoas que tratam o Track Day com desdém, eu convido a ir com seu próprio carro num GT Series às quartas-feiras, lá em Interlagos. Ou ir num MBR. Eu convido aí. Vai lá. Vai lá. Você é fodão? Vai lá. Acha que o Track Day é mole? Vai lá. O nível de desafio que tem hoje nos Track Days mundo afora, não é só no Brasil também, é um nível altíssimo. Pesquisa aí Global Time Attack. Vai ver o nível dos carros. 800 cavalos, 900 cavalos, é de 700 para cima. Tu vai ver o nível de aerodinâmica, porque como não tem regulamento, o regulamento é livre, você vai ver o nível de aerodinâmica que os caras usam é absurdo. Primeiro que com carros de 800 cavalos as velocidades atingidas são absurdas. Então, com velocidades absurdas, eles têm que ter uma aerodinâmica absurda para, vamos dizer, colocar esses carros no chão. Então, o desafio que a gente vive no Track Day, o desafio que tem no Track Day é enorme. Agora, óbvio, existe uma diferença. Vou falar, Helder. Ó, vai botando pergunta aí que eu vou falar. Boa, Helder. Muito boa pergunta do Helder. Eu vou colocar tua pergunta aí no ar. Helder, eu vou colocar tua pergunta no ar já para responder. Deixa eu só terminar isso aqui do desafio. O desafio que tem no Track Day é enorme, legal, tá bom. Agora, eu vou no Corcel, num Track Day de quinta-feira em Interlagos. Não vai ter desafio pro Corcel. Porque o Track Day de quinta-feira são aqueles Track Days de 1 hora, 2 horas, aonde vai a galera geralmente com os carros mais simples, legal. Pô, o Corcel é um carro de corrida, com 500 cavalos, não sei o quê. Claro que não vai ter desafio pro Corcel, legal. Agora, no dia anterior, na quarta-feira, eu fui nono, eu fui oitavo. Então, assim, você tem que... sabe aquela história do vai procurar sua turma? Então, vamos supor, eu tenho um Celta, que é um carro maneiro pra caramba pra Track Day, um Celtinha 2.0 que seja, maneiro, enfim, do jeito que for. Eu vou nos Track Days de quinta-feira, se eu for nos de quarta-feira, o desafio vai ser alto demais, não vai dar pra eu encarar. Porque é outra, vamos dizer, é outra categoria. Mas no de quinta-feira, cara, a porrada vai comer. Vai ser um desafio interessantíssimo e, assim, duro de ganhar, entendeu? Então, cara, se você achar o Track Day do nível que o carro tá, no nível que o seu carro tá para o momento, vai ser um desafio muito grande. E mesmo que você não ache, por exemplo, eu vou lá para esse GT Series, que é um evento muito bacana lá em São Paulo. Eu vou para esse GT Series, eu chego em oitavo, chego em sétimo. Cara, eu fiquei em sétimo virando 43,5. Ou, quem tá acostumado com Interlagos, cara, tu conta nos dedos o tipo de carro de passeio, sem ser Stock Car, protótipo, GT, o caralho, carros de passeio, transformados para carro de corrida, tudo bem, mas é um carro de passeio. Cara, que vira 43, são pouquíssimos, é de Porsche para cima, essas coisas. Então, assim, o nível do desafio é altíssimo, tá? Então, é um engano muito grande quem acha que não é desafio. Eu vou começar aqui a colocar as perguntas, porque eu não quero pular, depois eu pulo para o outro assunto, mas eu vou colocar. Helder Bernardo. Helder é o nosso seguidor hoje mais famoso, porque toda live eu falo a mesma coisa. O cara está de passagem comprada, o Helder, esse aí da foto, está de passagem comprada para vir ao Rio de Janeiro no dia, sei lá que dia ele vem, é dia 26. Que dia você vem, Helder? Acho que é dia 26 ou 27, ele vem na quinta-feira.
Ele vem para o Rio de Janeiro de manhã cedo, eu vou pegar ele no aeroporto, eu e a vovó, vou pegar ele de vovó no aeroporto e nós vamos viajar juntos para o Autódromo de Potenza, 2 horas e meia de viagem, batendo papo e tal. Por quê? O que aconteceu? Cara, o cara participa tanto por trás das câmeras, o cara participa tanto, coloca tantas questões, dá tantas ideias, é impressionante a participação desse cara, que eu tomei a liberdade de convidar, ele aceitou, adquiriu a passagem do próprio bolso dele, ele que está pagando, adquiriu a passagem, tá vindo e vai passar um final de semana inteiro com a gente. Aqui está uma demonstração de como que ele colabora. O tipo de pergunta. Vamos lá. Poderia falar de diferenças de questões burocráticas entre track day e corrida? Quais documentos precisa para cada? Exemplo, carteira de piloto? Sim. Vamos lá. Galera, existe no mundo uma entidade que organiza o automobilismo desde sei lá quando, chamado FIA, Federação Internacional de Automobilismo, tá? Esses caras organizam e eles têm em cada país um outro órgão chamado, quer dizer, não é eles, né? É um órgão filiado a eles chamado Confederação. No caso do Brasil, a Confederação Brasileira de Automobilismo, tá ok? A confederação, por quê? Porque ela concentra as federações estaduais. Então, existem todas essas esferas, vamos chamar, entre aspas, do poder no automobilismo. Além desse caminho de federação, confederação, FIA, existe o caminho das ligas, que a Lei Pelé, eu acho que a Lei Pelé, se eu falar merda, me corrijam aí, a Lei Pelé homologou isso no Brasil, e no Brasil as pessoas têm o direito de se afiliar através de ligas, ou se juntar através de ligas. Existe uma documentação lá que a Lei Pelé existe, eu acho, e organizar essas provas sem a confederação. Mas isso tem em pouquíssimos lugares, São Paulo tem até 3, né? Mas isso tem em pouquíssimos lugares, basicamente, que eu saiba, só tem em São Paulo, eu não conheço em outros lugares. Então, os outros lugares estão submetidos à CBA, federação e tal. Eu vou explicar uma coisa para vocês, baseado nessa pergunta do Helder, que é meio polêmica, mas ela pode elucidar essa questão de vocês. Por exemplo, os autódromos de Minas Gerais são 3 autódromos privados, eles são particulares. O que eles pensam? A atividade, essa é a opinião apenas de Sandro Tanuri, tá? Nenhum dono de autódromo me passou procuração para falar por ele, mas é o que Sandro Tanuri pensa sobre o que eles pensam, tá ok? É uma opinião minha. Eles pensam o seguinte: isso aqui é um lugar particular. O automobilismo, seja track day ou corrida, os dois são automobilismo, é um esporte de altíssimo risco. Então, o que eu faço? Eu pego uma entidade homologada para organizar e sancionar os eventos que vão acontecer aqui, e eles passam a ser os responsáveis técnicos e legais sobre qualquer cagada que acontecer ali. Eles vão vistoriar os carros, dizer se os carros têm condições ou não de entrar. Eles vão licenciar os pilotos, dizer se os pilotos têm condições ou não de entrar, e por aí vai. E com isso, essa responsabilidade sobre acidentes e consequências de acidentes recaem sobre eles. É a opinião de Sandro. Nenhum deles, eu conheço eles por um acaso, mas nunca falaram isso para mim, ok? Então, o que acontece? É uma certa comodidade para o dono do autódromo. A federação segura essa bucha aí, né? Do que imagina alguém processar, o meu filho morreu num acidente. Pode acontecer? Pode. É raro? Raríssimo. Em track day nunca aconteceu no Brasil. Se alguém sabe que aconteceu, posta aí nos comentários, mas acho que nunca aconteceu. Mas alguém vai lá, o pai, a mãe processa, irmão, parente, esposa, filho, processa. A federação tem que fazer uma mínima organização. Agora, onde que tem isso? Só tem em Minas Gerais, tá ok? Em Minas Gerais, a Federação Mineira de Automobilismo exige, quer dizer, ela, de acordo com os autódromos que são privados, os autódromos preferem que ela sancione os eventos. E ela, para sancionar, ela licencia os pilotos através de uma cédula desportiva, carteirinha de piloto, chamado PTD. As carteiras de piloto são todo P alguma coisa, tá? A minha, por exemplo, eu sou graduado, piloto graduado de competição, é PGC. Aí tem o PC, que é piloto de competição, PNC, piloto novato de competição. Antigamente tinha o PEC, piloto estreante de competição. Bom, a de track day é PTD, piloto de track day. Isso dá direito a ele participar do Campeonato Paulista, do Campeonato Mineiro? Não. Mas dá direito a ele participar dos track days. São Paulo, a Federação de São Paulo exige isso? Não. A Federação de São Paulo não exige isso.
Por um acaso, o maior autódromo de São Paulo, que é Interlagos, é um autódromo público, administrado por um órgão público, talvez seja por isso. Mas, por exemplo, em Capuava também acontecem eventos em que a federação não se mete. No ECPA, em Piracicaba, acontecem eventos que a federação não se mete. Então, a grosso modo, em qualquer estado do Brasil que eu tenha conhecimento, menos Minas Gerais, você vai chegar lá com a sua carteira de habilitação, o documento do carro eles não pedem, carteira de habilitação e o seu carro em condições de segurança mínima. O MBR, para vocês terem uma ideia, o Distrito Racing, eles levam um profissional do automobilismo, que no ano passado foi o Thiago Azzalini, que é um profissional do automobilismo, piloto e o cacete, um cara que está no automobilismo há anos, e ele faz a vistoria dos carros, tá? Não é chegar lá um Alegre, lá, oi, eu sou Alegre, estou aqui, vou fazer. Não, é feito de forma muito, muito, muito profissional, tá? Eu desculpa se eu confundi muito, espero ter respondido, senão vocês perguntam de novo. Vamos tirar o Helder daqui. Route 62 Driver, aonde tem carro andando rápido eu estou dentro, curto demais track day para me divertir. E se der, virar um tempinho legal. E quando pude, fiz minhas corridinhas de marcas e gostei demais da disputa. Tá vendo? Ou seja, é uma pessoa que a vida deu a ele a oportunidade, parabéns para ele, a vida deu a ele a oportunidade dele participar de corridas de automóvel e ele não trata o track day com desprezo. Quem trata o track day com desprezo, assim, vou dar uma de Nelson Piquet aqui, é um babaca. Tá? Mas tá cheio de babaca por aí, infelizmente, tá? Vamos ver aqui o que o Alê tá falando. Eu ri do Helder ali, oi mãe, tô famoso. Vamos aproveitar, aluga esse espaço para propaganda. Isso aí, Helder, vai ganhar um dinheirinho aí, Helder. Ó, ganha um dinheirinho aí que eu deixo você pagar minha pizza lá no MBR. Pessoal menospreza a track day, sendo que muitas vezes o desgaste e experiência por evento é maior. Puta, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. O track day exige tanto ou mais do carro do que uma corrida. Só tem uma diferença que a gente tem que apontar. No track day você pode fazer o tal do cool down, que é a volta ou várias voltas de esfriamento do carro. Na corrida, se a corrida tem 15 voltas, o carro tem que aguentar as 15 voltas. Por exemplo, o Corcel, quando eu participava apenas de track day, ele dava uma única volta e aquecia. Ele ia pro box, a gente ficava com soprador de ar frio, a gente ficava com um monte de novela lá, para daqui a meia hora ele dar outra uma volta, porque ele esquentava tanto que entrava em modo de emergência. Ele esquentava motor, esquentava câmbio e entrava em modo de emergência, tá? Vamos lá. Que tipo de vistoria é realizada num track day e numa corrida para liberar os carros para andar? Boa pergunta. No track day, vale muito o bom senso. Alguns track days são mais organizados e têm um regulamento por escrito, mas geralmente prevalece o bom senso. Os pneus estão com bolha, não precisa ter no regulamento. O pneu está com bolha, o pneu pode estourar, causar um acidente, é perigoso. Tem gaiola? Não tem gaiola? Não tem problema, não é obrigatório ter gaiola. No automobilismo, você é obrigado a ter sistema de extintor de incêndio. É um sistema que tem que ter dois acionamentos. Um acionamento ao alcance das mãos do piloto, um outro acionamento do lado de fora para o fiscal de pista acionar. Esses acionamentos têm que acionar um extintor de pó químico de 4 kg e ele tem que ser direcionado para a região do motor e para o tanque de combustível. Então, em caso de incêndio, o piloto está desmaiado, o próprio fiscal de pista, o resgatista, a primeira pessoa, o primeiro socorrista que chegar, aciona. Então, tem que ter esse sistema de extintor de incêndio. Tem que ter uma gaiola de acordo com um documento da FIA, chamado Anexo J, que é o documento de segurança da FIA. Desculpa, só um minutinho. Desculpa. Então, tem que ter essa gaiola, tem que ter o extintor de incêndio, sistema de extinção de incêndio, tem que ter chave geral, externa e interna, ou seja, você desliga motor, desliga luzes, desliga tudo, toda a elétrica do carro. O tanque de combustível tem que ser separado do habitáculo do piloto. Ah, mas o tanque do meu carro é original. Se o seu carro já é original, o tanque debaixo do carro já está separado. Mas tem gente que fabrica ou coloca um tanque dentro do carro. Tem que separar. O Corcel, por exemplo, ele tem um tanque extra dentro do carro. O que acontece? Nós temos lá uma parede corta-fogo, uma parede de fogo, como a gente chama, para separar. Então, no track day não precisa nada disso. Agora, você chegou no track day, teu pneu está com bolha, o teu motor vaza óleo, tem mais óleo do lado de fora do que do lado de dentro. E várias outras questões de segurança, eles vão impedir do teu carro entrar, tá?
Bom, o Amauri colocou uma opinião dele aqui. Carro de corrida, se não tiver apoio de boxe mecânico, é fria. Tudo bem, é uma opinião do Amauri. Mas eu já participei de automobilismo com amigos, tá? Em 1993 eu montei meu primeiro carro de corrida de circuito. Não deu certo, óbvio, eu fali com aquela experiência. Mas, cara, eu não tinha dinheiro para pagar ninguém, tá? Então, íamos... Só que eu trabalhava numa oficina mecânica. Então, era minha profissão, era fácil. Então, eu ia, o meu colega que trabalhava comigo na oficina ia, e outros amigos iam e tal. Então, é viável. Tem um cara, bem lembrado, tem um cara de um Opala, naquela categoria, tem uma categoria lá do Opala chamada Opala 250. Tem a Old Stock e a Opala 250, elas correm juntos. O regulamento é diferente. Tem um cara lá do Opala, eu vi, ninguém me contou. Ele bota o macacão e sai pra treinar. Ele volta, ele bota o carro em cima de 4 cavaletes, sozinho, só ele. Em cima de 4 cavaletes. Deita debaixo, revisa o carro, aperta, confere, faz isso, faz aquilo. Volta, coloca o carro no chão, sozinho. Gente, dá trabalho colocar o carro em cima de 4 cavaletes sozinho. Ele bota, tira. Na hora dele sair para largar, chegou uma moça e uma criança. E presumo que seja a esposa e o filho. Foram lá, ele já estava dentro do carro amarrado, ele botou a mão para fora da janela, cumprimentaram e foi. Então, dá. Agora, é melhor ter mecânico? Claro que é melhor ter mecânico, tá? Sandro, fale um pouco sobre pneu radial de rua. Exemplo, Pilot Sport, PS4, PS4S e outras marcas e tal, riscos e benefícios de usar pneu semipista tipo Cup 2 em carro de rua. Vou falar assim. Legal. Isso é uma coisa do Track Day, tá? Porque corrida geralmente tem um pneu homologado. Tem categoria que só pode usar aquele. A Old Stock só pode usar aquele. A Turismo Nacional só pode usar aquele. Em muitas outras não é homologado, mas aí você, geralmente a pessoa usa slick. No Brasil a gente só tem acesso a 2 marcas de slick, então ou é um ou é outro. No Track Day não, você pode usar todos esses que ele falou e muito mais, tá? Então vamos colocar um pouco de cada um. A questão é a seguinte, galera. Os pneus de rua, eles são fabricados para atender a 3 ou 4 coisas. Para serem baratos. Não, mas meu pneu é caro. Eu sei que é caro. Mas eles fabricam ele para ser barato. Eles não ficam botando lá o composto da Fórmula 1 porque isso custaria caro, tá ok? Então eles são, por mais que ele custe caro, ele é feito para ser barato, tá? Então ele é feito para ser barato. Ele é feito para ser econômico, para não gastar demais, senão você não compra de novo daquele. Ele é feito para não ser ruidoso, não fazer ruído. Ele é feito também para ser seguro, mas seguro para quê? Seguro para as exigências que o carro de rua faz. O carro de rua fica 30 minutos acelerando e freando na máximo? Nunca. O máximo que você dá uma acelerada, já chegou o quê? Já chegou um farol de trânsito, já chegou o cruzamento, chegou uma curva, chegou o trânsito. É aquilo ali, é 10 segundos, 5 segundos é o que você acelera. Na pista é meia hora. Os pneus de primeira linha, Yokohama, Pirelli, Goodyear, Michelin, são seguros para você ir para o Track Day? São. Mas você tem que ficar de olho neles. Por quê? Porque a carcaça deles não foi feita para sobreviver às exigências de um uso na pista. Como eles escorregam, até que não... Entenda bem. Se a carcaça do pneu... Se o pneu, vamos supor, um pneu slick, que escorrega pouco, né? Um pneu que tem extrema aderência. Se ele tivesse a carcaça do pneu de rua, ele ia dobrar e ia sair do aro. Por quê? Só um minuto. Desculpa, tá, gente? Eu comi 2 fatias de pizza, tô assim. O que acontece? Se ele tivesse a aderência de um pneu slick e a carcaça, porque a carcaça do pneu de rua é mole, é macia, ela foi feita para dar conforto. Então, ele iria destalonar do aro, ele iria dobrar tanto que iria destalonar do aro. Só que como o pneu de rua não tem tanta aderência, ele acaba que uma coisa compensa a outra, porque antes dele exercer uma força muito grande sobre a estrutura do próprio pneu, ele derrapa. Então, dissipa essa energia, entendeu? Ele não armazena essa energia. Então, os pneus de primeira linha são razoavelmente seguros. Tem diferença entre eles pra caramba. Por exemplo, essa linha que ele citou aí da Michelin, Pilot Sport 4, 4S. São feitos para carros de alto desempenho. Não saem carros mancos, vamos dizer. Então eles colocam nesses pneus um pouco mais de tecnologia, tá ok?
E aí, com essa tecnologia que eles colocam nesse pneu, o pneu acaba sendo um pouco melhor? Sim. Vai virar mais rápido? Sim. Vai resistir mais? Sim. É um investimento que, na minha opinião, vale a pena. Às vezes a gente economiza nos pneus porque a gente só pensa no preço de aquisição. Ah, esse pneu aqui é mais barato. É mais barato como? É mais barato para adquirir, para comprar. Mas você vai lá num track day e o pneu acabou. Já um outro que às vezes é mais caro, você vai a 3 track days e o pneu está lá resistindo. Então, ele era o dobro, mas ele durou o triplo. Que malandro é você? Legal. Agora vamos lá. Se você usar riscos e benefícios de usar pneus semi-pista, tipo Cup 2 em carro de rua, tá? O primeiro risco altíssimo que tem desses pneus é que eles não foram feitos para drenar quantidade de água de chuva torrencial e de poça. Autódromo geralmente não gera poça. Então, o sistema de drenagem, os sulcos desses pneus, eles são feitos para drenar pouca água. Vamos dizer assim, o sulco está lá só para poder ser autorizado a andar na rua. Se você for andar na rua, aonde gera poça d'água, etc., a chance de você aquaplanar é gigante. Então, andar com um pneu desse na rua é assim, ó. Eu monto no sábado e vou para a pista no domingo devagar, ando na pista e volto, tá? Por exemplo, se você botar um semi-slick desse, vamos citar o Cup 2 para ficar na mesma marca ali. Se você for para a pista com um Cup 2 ou com um PS4, ou melhor ainda o PS4S, que só tem de aro 19 para cima, num dia de chuva, eu arrisco te dizer que você vai virar mais rápido com o PS4S, porque você vai drenar mais água. Cara, criou um filme de água entre o pneu e o asfalto, cadê a aderência? O pneu fica lubrificado, não tem aderência. Então você precisa expulsar aquela água para o pneu poder grudar e fincar bastante no chão. Então o maior risco é esse. Agora, andar na rua com um pneu de alta performance, os carros vêm, o Porsche vem, uma BMW M3, M4 vem com esses pneus, mas não é para você acelerar na rua, tá? Então assim, na rua, na minha opinião, é um bom pneu de rua normal e um joguinho de roda sobressalente para você colocar os seus semi-slicks da vida, os seus pneus de altíssima performance da vida para andar na pista. Essa é a minha opinião, tá? Me alonguei pra caramba aqui nessa resposta. Boa pergunta. Sinalização, track day e corrida é a mesma bandeira, etc? Deveria, tá? A galera que faz track day de forma mais profissional, e eu vou citar aqui, não vou citar não, mas a galera que faz track day de forma mais profissional, eles usam os mesmos bandeirinhas que são usados nas corridas. Então eles têm lá todas as bandeiras e eles têm lá o sistema de bandeira completo, tá? Então, o sistema de bandeira é importantíssimo, foi muito importante você ter colocado isso. A única maneira da organização se comunicar com você, piloto, na pista, é através das bandeiras. Essa é a única forma. Então, eles não vão te mandar um WhatsApp. E muito menos se eles mandarem, você vai ver. Eles não vão te telefonar, não vão te mandar sinal de fumaça. Eles vão se comunicar com você através de bandeiras. Então é muito importante que você conheça. Vai entrar na internet aí que você vai achar. Conheça o código, né, das bandeiras, o que cada bandeira daquela significa. Então, respondendo a sua pergunta, sim, é o mesmo. Então, o Ale está falando sobre prestar atenção no briefing. Sim, isso é muito importante prestar atenção no briefing, porque no briefing serão explicadas as regras. E qual que é a importância das regras? Sabe qual é? Não é você saber as regras. Não é nem você seguir as regras. É todo mundo saber as regras. Porque se todo mundo sabe as regras, no meio de uma curva, 180 por hora numa freada de curva, ninguém precisa perguntar a ninguém de quem é a prioridade da curva. Isso foi explicado no briefing. Então você que está na frente sabe de quem é a prioridade da curva e você que está atrás sabe de quem é a prioridade da curva. Ou seja, vocês estão na mesma página, vocês estão na mesma sintonia. Então é fundamental assistir ao briefing do Track Day, que todos eles têm, é fundamental você assistir para você estar na mesma página do que o coleguinha com o qual você está dividindo a pista. Porque aí não vai dar aquele problema, eu não sabia que você ia fazer isso. Não, você devia ter feito isso e eu devia ter feito aquilo, porque foi o que foi explicado no briefing, tá? Hélia, tem um pequizeiro lá
pista de Curvelo, que eu já dei quase uma rodada lá, uma merda. Bom, vamos lá, deixa eu continuar aqui então. Vamos falar algumas diferenças aqui que eu quero falar sobre o evento, que eu anotei aqui para falar, enquanto isso o pessoal vai botando mais perguntas. Por exemplo, calendário. Sandro, por que você começou a participar de track day e não começou a participar de corrida? Por causa do calendário, galera. Porque é o seguinte, só um minuto, tá demais. Eu comi 2 fatias de pizza, 2, cara, tô assim. O que acontece? Eu dividi meia pizza com minha filha mais nova. Um dos meus filhos mais velhos comeu a outra metade sozinho. A minha mais novinha comeu 2 fatias da metade e eu comi igual a ela, cacete. É uma pirralha de 11 anos e eu, uma irmã de 50, comemos a mesma quantidade e eu tô passando mal. Sandro, por que você resolveu participar de track day quando você voltou ao automobilismo e não de um campeonato? Vou explicar por quê. O campeonato, você se obriga a seguir um calendário, né? Porque você quer marcar pontos, você quer ser campeão no final do ano. Então você se obriga, eu sou competitivo, eu quero. Você se obriga a seguir um calendário. Eu não defino o calendário, eu não sou nem consultado. A Federação de Automobilismo de São Paulo, FASP, ela nem me consultou, nem tem que me consultar. Ela simplesmente lançou um calendário e eu que me adapte. Ah, mas eu não posso ir nessa corrida. Ah, eu não posso ir na outra. Ah, mas eu tenho um compromisso. Já era. Ou você vai e mata os seus compromissos, ou você não vai e perde pontos. Então, a maior diferença nesse aspecto, o de calendário, porque o track day, salvo uma ou outra organização que faz campeonato, o track day não é um campeonato. Cada prova tem o seu troféu daquela prova e pronto. Você foi o campeão daquela prova, acabou. Na outra prova tem outro campeão, ou você de novo e tal. Então o track day ele me dá essa flexibilidade que a corrida não me dá. Mas Sandro, eu não posso ir numa corrida e participar de uma só? Pode, mas eu não dou conta. Eu quero ganhar, eu quero ser campeão, etc. Tá? Então, uma outra diferença também é o seguinte, por exemplo, eu quero desenvolver o carro. Olha só, eu quando quero desenvolver o Corcel, aonde eu levo o Corcel? Num track day. Qual o track day? O GT Series que tem lá em São Paulo às quartas-feiras. Não é toda quarta-feira, é algumas quartas-feiras. Por quê? Porque eu tenho o dia inteiro para andar. Então, por exemplo, ó, eu ando, aí eu acho que o carro tá assim ou tá assado, eu troco um par de mola dianteiro, vou lá e ando de novo, 10, 20 minutos depois. Já numa competição, não, eu tenho aquele treino de manhã, um treino de tarde. Eu faço treino de manhã com uma mola, vou fazer o treino da tarde com outra mola, de tarde já está outra temperatura, outra condição de pista, já era. O teste tem que ser feito ali no prazo de 15, 20 minutos para você ter as mesmas condições de pista. Então a duração do evento também é outra coisa que me ajuda muito a usar o track day para desenvolver o carro, tá? Vamos lá, Nicolas Mafra. No track day, então, eu posso ir sozinho com um carro em boa... Exatamente. Nicolas, é exatamente isso. Vamos lá. Se você tiver um Opala 1973, mas com os pneus em boas condições, o motor sem vazar-óleo e o carro com aspecto de que não vai se desmontar na pista, você vai chegar lá e vai andar. Eu quero andar... Sandro, eu quero chegar lá e quero andar devagar. Você vai poder andar devagar. Óbvio que se você vai andar devagar, eu vou te recomendar que você redobre a atenção no espelho retrovisor, para que você não crie um acidente, porque você está muito devagar e tal. Mas você pode ir lá passear, você tem esse direito. O track day é exatamente isso, é dia de pista. Você faz com ele o que você quiser, desde que você respeite as regras de segurança. Por exemplo, eu vou para o track day para brincar de briefing, vai tomar uma bronca. Eu já vi isso acontecer, porque você brincando de briefing, você brincando de drift, você está causando, você está propiciando um acidente. Então não pode, então você vai ser chamado a atenção. Mas você quer ir lá andar devagar, você quer ir lá passear? Sim, você pode, não tem problema nenhum. Cara, o Track Day é o evento mais democrático que tem. Ah, mas eu tenho uma McLaren GTR Senna. Parabéns, vá para lá. Me chama para dar uma volta, nem que seja no carona. Cara, o que você tiver, você pode levar e andar, entendeu? Boa, Brunão. Brunão, eu quero te agradecer triplamente. Não, eu quero te agradecer quadruplamente. Primeiro, eu quero te agradecer por você existir. Você é uma pessoa que todo mundo devia conhecer, você é um ser humano fantástico. Segundo, eu queria te agradecer por ser meu amigo. É um prazer para mim ser seu amigo. Terceiro, eu queria te agradecer pela excelente pergunta. E quarto, pela intenção. Você está careca de saber disso. Você só colocou para me ajudar a lembrar do que falar e falar isso. Não é à toa que você é um cara muito, muito, muito especial. Um beijo no coração para você. Bruno Figueiredo, o famoso velho tarado, o RS mais rápido do Brasil, nas mãos de Bruno Figueiredo. É permitido ultrapassagem em track day? Sim. As ultrapassagens em track day são permitidas, porém apenas nas retas.
Não é permitido. Veja. Isso em todos os track days que eu já participei. Não, mas lá em Jipipoca da Serra tem um track day que pode tudo. Ok, eu nunca fui em Jipipoca da Serra, eu não sei se lá pode. Nos que eu já participei, é dito no briefing, é proibido. Só pode ultrapassar nas retas. Nos Estados Unidos, por exemplo, em diversos track days lá, que eu também nunca participei, mas eu vejo na internet, você só pode ultrapassar quando sinalizado. O carro da frente tem que botar a mão para fora e sinalizar. Muitos track days lá é proibido fechar o vidro. Você não pode fechar o teu vidro. Você tem que estar o tempo todo apto a colocar a mão para fora e sinalizar. Você tem que sinalizar ostensivamente, a ponto dos fiscais verem. Aí você pode ultrapassar. Então, não é permitido ultrapassar em curva, sim, é permitido ultrapassar nas retas, tá?